A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15. Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, e disse, vou ler o 16 também para dar contexto: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha só, Pedro tomou a decisão aqui de substituir a Judas Iscariotes. Inclusive no verso 20 ele menciona o livro dos Salmos, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, Esse salmo é o Salmo 69, verso de número 25. Então, Pedro aqui cita e decide substituir a Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Quero falar no dia de hoje sobre Pedro no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, nós encontramos basicamente dois apóstolos, Pedro e Paulo. Metade do livro, do capítulo 1 até o 15, é mencionado Pedro. E do capítulo 9, quando Paulo se converte, até o capítulo 28, Paulo menciona também Estevão, Felipe, mas Pedro e Paulo são os principais personagens do livro de Atos, como os apóstolos, Atos dos Apóstolos. E Felipe e Estevão, que eram diáconos, dois diáconos mencionados no livro de Atos. Quero então mencionar os atos de Pedro aqui, Pedro no livro de Atos. Primeiro, Pedro decide substituir a Judas. Então, Pedro substitui a Judas. Atos 2, verso de número 14. Atos 2, 14, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, a todos que habitam em Jerusalém, seja-vos notário e escutai as minhas palavras. Pedro aqui agora prega no dia de Pentecoste. E quando ele termina o seu sermão, no verso 37, diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro diz o que eles devem fazer. Disse-lhe Pedro, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro substitui Judas, Pedro prega no dia de Pentecoste, Pedro ordena o arrependimento. Mas não para aí. Vamos continuar. Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração, a nona. Portanto, Pedro vai ao templo orar. Atos 3:1. Atos 3:6, disse Pedro ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que Pedro cura o paralítico que ficava mendigando à porta do templo Formosa. Então Pedro substitui Judas, Pedro prega no Pentecostes, Pedro ordena o arrependimento, Pedro vai ao templo orar, Pedro cura o paralítico. E Pedro também prega no templo. Pedro diz aqui, olha, Atos capítulo 3, verso de número 12, diz: e quando Pedro viu isso, disse: varões e irmãos, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem?
Então Pedro prega no templo. Atos 4:8, Pedro responde ao sinédrio. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. E Pedro vai falar perante o sinédrio. Pedro também responde o sinédrio em Atos 4:19. Olha só o que Pedro diz. Respondeu, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro responde o sinédrio. Pedro também repreende Ananias, Atos 5:3. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Quando Ananias quis enganar, Pedro repreendeu e Ananias acabou expirando. Mas Pedro também sentencia a esposa de Ananias, Safira. Olha só, Atos 5:9. Então Pedro lhe disse: por que que entre vós concertais para tentar o Espírito Senhor? Eis a porta dos pés o que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E Safira também inspirou. Então Pedro sentencia a Safira também. Olha só, Atos 5:15. A sombra de Pedro curava, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punham leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobria alguns deles e eram curados. A sombra de Pedro curava. Também vemos que Pedro responde pela segunda vez ao sinédrio em Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro responde pela segunda vez ao sinédrio. Pedro também é enviado a Samaria, daquele grande avivamento que Felipe estava pregando. Pedro é enviado, os apóstolos, pois, Atos 8:14, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Portanto, Pedro foi enviado a Samaria. Em Atos 8:20, vemos Pedro repreendendo Simão, o mágico. Ele disse, mas Pedro lhe disse, Atos 8:20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro repreende a Simão. Atos 9:32, Pedro vai a Lida. Lemos assim: aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E olha só o que vai acontecer. Havia um paralítico chamado Enéas, e disse-lhe Pedro, Atos 9:34, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou. O segundo caso de paralítico que é curado por Pedro. Pedro cura Enéas. Pedro também ressuscita Tabita, Atos 9:40, mas Pedro fez sair a todos e pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Que maravilha, um caso de ressurreição. Pedro vai a Jope, Atos 10:5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro vai orar e vai ter uma visão em Jope, em Atos 5:11, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Pedro tem então essa visão do lençol. Pedro vai à casa de Cornélio, Atos 10, verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a receber, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Pedro não só vai à casa de Cornélio, Pedro prega na casa de Cornélio. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro pregava, o Espírito caiu sobre eles, falava em línguas, profetizava, e Pedro ordena que eles sejam batizados. Atos 10, 47, respondeu então Pedro,
Pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados, esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Mas depois Pedro tem que explicar isso aos judeus, por que ele entrou na casa de um gentil. E Atos 11:4, Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo o que aconteceu. Então Pedro responde aos irmãos judeus. Pedro também é preso em Atos 12, verso 3. E vendo isso que agradaram os judeus, continuando mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então Pedro foi preso nos dias, na festa dos pães asmos, por Herodes. E aqui em Atos 12, nós vamos ver várias coisas. Pedro é preso. Atos 12, 11, Pedro é liberto pela ação de um anjo. E Pedro tornando assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Pedro aqui também vai à casa de Maria, Atos 12, 12. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E Pedro aqui também chega lá na casa de Maria e ele vai contar aos irmãos como ele foi liberto. Atos 12, 17. E acenando-lhes com a mão para que se calasse, contou como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Pedro vai para outro lugar. Pedro é procurado em Atos 12, 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E finalmente Pedro fala no concílio de Jerusalém, Atos 15, verso 7. E havendo grande contenta, levantou Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. 30 ações de Pedro no livro de Atos, 30 ações. Primeiro, Pedro substitui Judas. Segundo, Pedro prega no Pentecostes. Terceiro, Pedro ordena o arrependimento. Quarto, Pedro vai ao temporar. Quinto, Pedro cura o paralítico. Sexto, Pedro prega no templo. Sétimo, Pedro perante o sinédrio. Oitavo, Pedro responde ao sinédrio. Nono, Pedro repreende Ananias. 10º, Pedro sentencia Safira. 11º, Pedro cura com a sua sombra. 12º, Pedro responde segunda vez ao sinédrio. 13º, Pedro é enviado a Samaria. 14º, Pedro repreende Simão, mágico. 15º, Pedro vai a Lida. 16º, Pedro cura Enéas. 17º, Pedro ressuscita Tabita. 18º, Pedro vai para Jope. 19º, Pedro tem uma visão de lençol. 20º, Pedro vai à casa de Cornélio. 21º, Pedro prega na casa de Cornélio. 22º, Pedro ordena o batismo. 23º, Pedro responde aos irmãos em Jerusalém. 24º, Pedro é preso. 25º, Pedro é liberto pelo anjo. 26º, Pedro vai à casa de Maria, onde os irmãos oravam. 27º, Pedro conta como foi liberto. 28º, Pedro vai para outro lugar. 29º, Pedro é procurado. E 30º, Pedro fala no concílio de Jerusalém. 30 ações de Pedro no livro de Atos. Que Deus te abençoe, que você e eu possamos ser como Pedro, fazer tudo pela graça, a ação do Espírito Santo. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreve ao entrar, clique no playlist e você vai encontrar 220 pastas com os assuntos da Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.